Olá, alunos, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Eu sou Moisés Marques, professor de ciências, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre vocês sobre um assunto que é muito importante atualmente, a intolerância. O que é a intolerância? A intolerância é o fato de um ser, uma pessoa, não aceitar uma opinião que divirja da sua, uma opinião que seja diferente, que seja contrária. Ela não aceita e ela quer fazer com que as outras pessoas se curvem à sua concepção, que adiram à sua concepção, ou então tentar até mesmo agredir essas pessoas, eliminar se for possível. Isso é a intolerância. E infelizmente isso existe no mundo todo e é muito comum aqui no Brasil. E parece que nos últimos anos vem se intensificando esses casos de intolerância. Existem diversos tipos de intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância em relação à opção sexual e até mesmo intolerância política. Acontece muito com as religiões de matrizes africanas no Brasil. As pessoas que são dessas religiões, elas são intimidadas, são vistas com maus olhos e às vezes são até atacadas. Intolerância em relação à opção sexual, casos de agressões a homossexuais sem nenhum motivo, simplesmente por ser homossexual. Isso é um caso de intolerância que acontece bastante no Brasil. Como um caso que ficou muito famoso, que alguns rapazes iam andando na rua e simplesmente alguém chegou e agrediu eles com uma lâmpada fluorescente. A suspeita é de que tenha sido um caso de homofobia, ou seja, de intolerância em relação à opção sexual. Você tem o direito de pensar diferente, você tem o direito de não concordar, mas você deve aceitar, você deve acolher essas pessoas. Você não pode discriminar, você não pode ter preconceito. Eu sou evangélico, mas eu não tenho nenhum tipo de intolerância com católicos, por exemplo. Eu aceito, eu acolho, eu respeito. Tem que ter respeito, assim como eu quero ser respeitado. Existem até casos de intolerância em relação a time de futebol, que você pode pensar que é uma coisa fútil, que é uma coisa sem importância, mas incrivelmente o ser humano faz coisas que são terríveis, porque aqui nessa cidade pequena que nós vivemos, isso é pouco comum. Dificilmente você vê alguém brigando em relação a time de futebol. É mais aquelas discussões entre amigos, de meu time é melhor, o seu time é pior e tal. Mas nas cidades grandes é até perigoso você sair com a camisa de um time no meio da rua. Porque se você se encontrar com certos grupos de torcedores, você pode ser espancado, você pode ser até morto. Se eu morasse numa capital, eu não teria coragem de sair com uma camisa de um time de futebol, porque eu teria medo de ser agredido no meio da rua. Você pode torcer por Corinthians, por São Paulo, o Flamengo, não importa, mas você tem que respeitar os outros e ser respeitado. Cada um tem o direito de fazer suas escolhas. A mesma coisa acontece para todos os tipos. Em relação à política, ultimamente temos visto muitas pessoas com ódio, agredindo verbalmente e até fisicamente as outras pessoas por causa da opinião política. Não podemos generalizar, não podemos julgar. Assim, podemos viver em sociedade em harmonia. Eu tenho amigos que são de opinião política diferente da minha, de opção sexual diferente da minha, de etnia diferente da minha e de religião diferente da minha, e nós se damos super bem, convivemos perfeitamente, somos amigos e vivemos em harmonia. Nós precisamos ser tolerantes. A palavra tolerante, ela passa uma ideia um pouco distorcida, porque dá uma ideia de superioridade, como se eu te tolero. Mas o sentido que eu quero falar para vocês é de tolerar no sentido de acolher, de aceitar, de compreender, de respeitar essa pessoa. A intolerância existe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma realidade. Nós precisamos acabar com a intolerância. É muito importante que cada um de nós façamos a nossa parte. Vamos ser tolerantes. Vamos fazer o bem. Então, alunos, é isso. É um tema bastante complexo. Espero que vocês tenham entendido o recado. E eu quero que vocês, como atividade, respondam essas 3 perguntas. Primeiro, você já sofreu algum tipo de intolerância? Segundo, você já praticou algum tipo de intolerância? E terceiro, qual é a sua opinião sobre a intolerância? Alunos, por hoje era só isso. Tchau e até a próxima.